Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade diante do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Então, agora continuando então nos trechos sobre o purgatório. Então, esse aqui foi o que a gente parou. Então, vou dar continuidade nele. É do volume 9, o capítulo 26. 22 de dezembro de 1909. O porquê dos estados de abandono nas almas santas antes de morrer. Então, Jesus vai explicar o porquê que ele tem um abandono, né, nas almas, nas santas, naquelas escolhidas, né? Aqui ele está falando daquelas almas dos santos mesmo, né? Aqueles que ele escolhe, que ele traz aquelas graças especiais, né, de vê-lo, de comunicação, né? Que são os canais de comunicação dele, que foi para nós, né? Mesmo, né? Essas comunicações. Tendo recebido a comunhão, estava me lamentando com o bendito Jesus por suas privações, pois se vem é quase sempre como relâmpago, ou bem todo silencioso. E Jesus me disse. Então ela estava lamentando, né? Porque Jesus está vendo muito pouco, muito rápido, né? Pela privação. Minha filha, quase todas as almas às quais me comuniquei de modo extraordinário, permiti ao fim da vida estes estados de abandono. E isto não só para outros fins meus, senão para ficar honrado e justificado em toda a minha conduta, porque muitos dizem: com certeza essas almas deveriam chegar a um ponto tão alto de santidade e amá-lo tanto. Com tantos favores, com tantas graças e carismas, deveriam ser muito ingratas se não tivessem chegado a isso. Se os tivéssemos recebido, também nós teríamos chegado, e até mais alto que elas. Então, o que Jesus está falando? Então, as almas santas elas sentem esse estado de abandono, né? Jesus permite, né? Então Jesus ele permite um abandono no final da vida delas, né? Por quê? Porque ele trouxe graça extraordinária para aquela alma. E aí, aqui que Jesus está falando é sobre as outras almas, que vão olhar e vão falar assim: nossa, também até eu, né? Se você vem aqui e traz essa graça de te ver, aí você me leva para ver o céu, me leva para ver o purgatório. Tem toda uma clareza, não tem? Né? Então, as graças que elas recebem é uma clareza, né? Como que eu posso dizer assim? Não precisa nem ter fé, porque tá vendo, né? Então, elas estão vendo, elas estão experimentando. E a gente por pura fé, né? Porque a gente não vê nada, né? A gente é pela palavra, e da palavra a gente tem fé na palavra. Então, elas recebem sim uma graça extraordinária. Mas Jesus permite o que? Um abandono no final da vida. Porque esse abandono ele vai explicar, né? O motivo desse abandono. Exatamente porque elas recebem essa graça. Elas precisam... como é que eu posso dizer? É até uma justiça, né? E ele continua aqui, ó. E eu, para justificar a minha conduta,
Lhes manifestarei os abandonos, as privações em que pus essas almas. Então a Luísa, ela está sempre privada. Então a gente poderia falar assim: é muito fácil para Luísa, por que ela está cheia de mimimi? Jesus vem, levou ela para o purgatório, levou ela para o céu, fala as coisas para ela, ela vê, tem um modo sensível, vê luz saindo de dentro dela, vê Jesus lá. Então ela tem uma comunhão muito grande, uma vida totalmente diferente. Mas o que acontece com a Luísa sempre? Ela está sempre abandonada, ela sempre acha que Jesus abandonou ela. Jesus não vai voltar, que ela fez alguma coisa de errado. Então assim, e ela sofre muito, muito mais, é o que Jesus vai explicar aqui, muito mais de quem não tem essas manifestações, que é um purgatório vivo para elas. Então esses abandonos e as privações é um purgatório, em vida. E também mostrarei a sua fidelidade, o heroísmo das suas virtudes, e como é mais fácil e tolerável sofrer a pobreza sem conhecer as riquezas, do que nascer rico, habituar-se a viver rico e depois perder as riquezas e viver pobre. Muito mais do que as riquezas sobrenaturais, não são como as materiais, que servem o corpo, e no máximo se difundem para o exterior. As sobrenaturais penetram até na medula, nas fibras mais íntimas, na parte mais nobre da inteligência. Basta dizer que é mais que martírio. Então o que Jesus está falando aqui, para quem não vê, não conhece, a gente está privado também, mas é mais fácil, porque a gente nunca possuiu essas visões, esse algo extraordinário, Então, agora se Jesus aparecesse pra gente, e Jesus ele é muito, como é que eu posso dizer, pelos relatos que eu vi de quem vê Jesus, a pessoa fica em êxtase, que ele fala, a pessoa não quer outra coisa, fica atraído de uma forma, que não é igual às coisas que a gente vê nesse mundo aqui, porque aqui a gente atrai para uma coisa, mas logo passa, a gente perde até interesse tão fácil, Agora quem vê Jesus, que eu já vi assim relatos, eu vou lembrar de um aqui que veio na minha mente agora, que é de uma menininha. Ela tinha uns 3, 4 aninhos, brasileira mesmo, e eu lembro desse vídeo que ela chorava que ela queria morrer, porque ela tinha, não sei se ela tinha sonhado, ela tinha tido uma experiência mística mesmo, bem pequenininha. Ela era pequenininha e sonhou com Jesus, eu não lembro se foi em sonho, como é que foi, mas foi real, e era Jesus, ela ficou com Jesus. E daí a hora que ela acordou, que ela voltou aqui pra terra, ela chorava demais e falava pra mãe dela que ela queria morrer, porque ela queria voltar pra lá, mesmo estando com a mãe dela ali, porque quem tem filho sabe, criança, mãe, ainda mais essas idades pequenininha, mãe é um doce, é um mel, a criança fica agarrada, parece aquele amor, aquela paixão, que a criança tem pela mãe, A mãe é tudo para aquela criança. E aquela menininha chorava, que queria morrer, porque ela queria voltar lá com Jesus. Ela falava que era Jesus, que ela só estava no colo dele. Ela só estava lá no colo dele, ela só ficou com ele no colo. Não lembro bem, que faz bastante tempo que eu vi isso. Faz uns 3, 4 anos, assim. E ela chorava, falava pra mãe dela, que ela tinha estado com Jesus e que ela queria voltar lá com ele, Então, imagina, então as almas, que vê Jesus é assim, a hora que Jesus vai embora, é o choro, tem que pensar naquela menina, Ela imaginar que nunca, por exemplo, aquilo, como ele põe um abandono, Elas têm que praticar a fé, tudo, elas também têm que praticar a fé nessa hora,
né? Porque enquanto Jesus está mostrando as coisas, elas não precisam nem ter fé. Porque quando você está vendo, você está tocando, você não precisa nem ter fé, né? Aí não é fé. Mas a fé que Jesus pratica nelas é quando ele provoca esse estado de abandono, dessa privação, né? Daí elas precisam praticar a fé, né? De uma forma ou de outra precisa. Então ele está falando assim que é muito mais difícil, principalmente, ele falou quem é rico, né? E perder do que quem é pobre e que nunca teve. Mas aí ele está falando que o quê? Que as coisas para a alma, né? É muito maior a dor da perda, né? Então é muito maior a dor da perda quando é algo espiritual, né? Por quê? Porque na verdade a gente é alma, né? A parte material a gente está apegado aqui na terra só. Mas depois daqui, a gente não tem essa parte material que a gente está acostumado, né? Na verdade a gente é alma. Eu mesmo me apiedo tanto que quase me despedaço o coração de ternura e sou obrigado a senti-lo despedaçar-me tão frequentemente que não posso resistir, e também para dar-lhes a força para poder cumprir sua consumação. Todos os anjos e santos têm o olhar fixo sobre elas e vigiam-nas para não as deixarem sucumbir, sabendo o cruel martírio que sofrem. Então os anjos ficam em volta, né, dessa alma para dar força, né, para que elas não caiam ali, né, nessa dor, porque é muita dor. E a gente não tem noção, né? É isso que Jesus fala, que a gente não tem noção, né? Minha filha, coragem, tu tens razão, mas deves saber que tudo é amor em mim. Olha só, Jesus fala que isso é amor, né? Então ele fazendo esse abandono, tudo isso que a alma passa, essa privação, é amor, né? Enquanto isso dizia, parecia que mais se afastava. Eu me sentia consumir até a mesma natureza e me resolver no nada. Aquela semente de fortaleza que me parecia sentir, de luz, de conhecimento, tudo se resolvia no nada. Eu me sentia morrer e, no entanto, viva. Enquanto estava nisso, Jesus voltou e parecia que, me tomando nos braços, segurava o meu nada e me dizia: ó, minha filha, como ao desfazer-se a pequena semente de sua fortaleza, a força de luz, o pequeno conhecimento que tem de mim e todos os seus outros pequenos dotes, entram em seu lugar minha fortaleza, minha luz, minha sabedoria, minha beleza e todos os meus demais dotes, a preencher este teu nada. Não está feliz? Então vamos lá, o que Jesus está falando. Então, enquanto isso parecia que mais se afastava, eu me sentia consumir até a mesma natureza e me resolver no nada. Então ela sentiu que eu nada. Então, quanto mais Jesus se afastava, ela sentia um nada, né? Não tinha força, nem fortaleza, aquela semente de fortaleza que me pareciam sentir, de luz, de conhecimento, tudo se resolvia no nada. Eu me sentia morrer e, no entanto, viva, né? Então, como ela está viva, mas não tinha nada, né? Então, como se estivesse morta. Enquanto estava nisso, Jesus voltou e parecia que, me tomando nos braços, segurava o meu nada e me dizia. Então, Jesus segurava o nada. Olha, minha filha, como ao desfazer-se a pequena semente da sua fortaleza, a força de sua luz, o pequeno conhecimento que tem de mim, e todos os seus outros pequenos dotes, entram em seu lugar minha fortaleza. Então está desfazendo dela, das coisas dela, da fortaleza dela, né, da pequenez, mas dela, né, do humano dela, tipo, né, porque Jesus está falando aqui, ó, porque desfazendo das coisas dela, entram as coisas dele, ó, entra em seu lugar minha fortaleza, minha luz, minha sabedoria, minha beleza e todos os meus demais dotes, a preencher este teu nada, né? Então aqui ela estava sentindo se desfazer
o eu dela, né? O que é a humanidade dela, por exemplo, o ser humano dela, né? Para entrar o que? As coisas de Deus, de Jesus, né? Para Jesus preencher o nada, ó. Aí ele pergunta: não está feliz? E eu disse-lhe: escuta, Jesus, se continuares assim, perderás o gosto de me ter na terra. E repeti várias vezes. E Jesus, não querendo ouvir o que eu dizia, respondeu: escuta, minha filha, eu nunca perderei o teu gosto. Se estiver na terra, terei em terra o gosto. Se te levar ao céu, terei o teu gosto no céu. Sabe mais quem perderá o gosto? Seu confessor. Interessante, né? Escuta, minha filha, eu nunca perderei o teu gosto. Então, se estiver na terra, porque ela tá falando, né? Se continuares assim, perderás o gosto de me ter na terra. E repetiu várias vezes: nossa, escuta, Jesus, se continuares assim, perderás o gosto de me ter na terra. Porque ela estava o quê? Morta, viva? Porque ela não tinha nada? Ela estava se sentindo morta, mas viva, né? E ela ficou repetindo, e Jesus nem o dando bola, porque é o que ele queria, né? Ele falou assim: eu vou ter gosto na terra, se estiver na terra, porque vai ser as coisas dele. E se estiver no céu também, porque daí vai ser também só ele, né? E aí ele falou assim: sabe mais quem perderá o gosto? Seu confessor. Aqui essa parte eu não sei, né? Pode ser que tenha o trecho seguinte que explica, né? Parte do confessor aqui. Vamos lá, 9:49. 17 de outubro de 1910. Por quanto amor e união com Jesus tem a alma, tanto valor tem os seus sacrifícios. Por quanto amor e união, né, com Jesus tem a alma, tanto valor tem os seus sacrifícios. Encontrando-me em meu estado habitual, estava rezando ao meu amoroso Jesus pela feliz passagem ao céu de um sacerdote que há anos foi meu confessor, e dizia ao meu amado Jesus: recorda quantos sacrifícios fez, quanto zelo teve por tua honra e glória, e além disso, quanto não fez por mim, quanto ele não sofreu. Neste ponto você deve retribuir, fazendo-o passar diretamente para o céu. Olha só, então aqui morreu um sacerdote que tinha sido confessor dela. Aí ela tá lembrando o quê? Falando para Jesus: olha, recorda o sacrifício que ele fez por mim, que ele fez por você, né? Quantas honra e glória, né? Ó, quanto sacrifício fez, quantos ele teve por tua honra e glória, né? Então, o que ele fez por Jesus e o que ele fez por ela, né? E que ele sofreu muito. Aí ela tá falando para Jesus passar ele direto pro céu, nem passar pelo purgatório. Então ela tava rezando: minha filha, eu não olho tanto para os sacrifícios, mas para o amor com o qual se fazem e para a união que tem comigo. Assim, quanto mais a alma está unida comigo, tanto mais aprecio os seus sacrifícios. Então, se a alma estiver mais próxima comigo, os mais pequenos sacrifícios tomo-os como grande, porque na união está o cálculo do amor, e o cálculo do amor é cálculo eterno, que não tem termo nem limites. Enquanto que a alma pode sacrificar-se muito, mas se não está unida comigo, eu olho o seu sacrifício como de uma pessoa estranha e dou-lhe a recompensa que merece, isto é, limitado. Olha só, né? Então o que Jesus está falando. Então a união com ele, essa união tem um amor, né? Então ninguém está unido também sem amor, né? Qual que é essa união? Se esse sacrifício, a intenção é de amor, e se esse sacrifício está dentro da vontade, né? Porque se for pequenininho, um pequeno sacrifício, mas está dentro da vontade de Deus,
para Deus aquele valor é eterno e infinito, porque é um valor de um sacrifício de Deus, né? Então, por isso que às vezes a gente vê na divina vontade e a gente fala assim, nossa, mas se eu escovar o dente é um ato divino. Então a gente olha aquelas coisas normais, nossa, do dia a dia. Varrer a casa, fazer comida, fazer isso. Só que na divina vontade é a união com Deus, com o próprio Deus, não é? A união, o fiat de Deus com o fiat da criatura, mas é Deus fazendo na criatura. E é um sacrifício, mas é um sacrifício que todo mundo faz, né? Todo mundo acorda cedo. Às vezes eu não acordo nem cedo, tem dia que eu não acordo cedo, né? Hoje eu não acordei de tanta canseira, por causa de viajar final de semana, mas domingo eu acordei muito cedo, né? E sábado também, por causa de levar minha filha pro vestibular. Aí hoje eu nem acordei muito cedo, porque eu dormi, né? Eu não acordei, simplesmente foi isso. Eu apaguei, né, de tanta canseira, porque foi estrada, no sábado muita estrada, no domingo também foi muita estrada. Eu levei elas para lá e para cá, depois tive que ir embora até a cidade vizinha, né, que é uma cidade ali que eram 100 quilômetros para frente, mas eu peguei estrada à noite para poder ir embora, né? Então cheguei à noite, fui dormir bem tarde. Aí no outro dia, que foi ontem, a gente pegou a estrada de novo para vir embora, né? Então, nossa, foi muito canseiro. Mas vamos supor, né? Vamos lá, que eu tenho uma vida bem normal, né? Acordo de manhã, vai fazer café, aquelas coisas normal. Só que se estiver na vontade divina, esse pequeno sacrifício diário do dia a dia comum, igual todo mundo faz, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo acorda. Se todo mundo toma café, todo mundo vai almoçar, todo mundo vai arrumar casa, ou que sai trabalhar, né? Mas todo mundo tem que fazer, né? Alguma coisa. Só que a diferença, qual o sacrifício que Jesus olha? Aquele que é feito por amor dele. E a união com ele. Qual que é a união com ele? É na vontade divina. Então esse sacrifício pequeno que faz todo dia que eu acordo, escovo o dente, vou lá fazer café, como é um sacrifício por amor à divina vontade, né? Então é um sacrifício eterno de amor para Deus. Agora, se não tiver a divina vontade, a pessoa vai lá, acorda do mesmo jeito, faz até mais coisas do que eu, mas Jesus não olha como se fosse nada, né? Eu olho o sacrifício como de uma pessoa estranha e dou-lhe a recompensa que merece, porque Deus é justo, né? Deus recompensa, né? Aquele que trabalha lá, ele fala assim, eu vou trabalhar um monte para comprar um carro, uma casa e tal, e ele trabalha, ele levanta cedo todo dia, né? Faz tudo, vai lá trabalhar, tudo certinho, ele compra o carro, a casa, Deus abençoa ele. Não abençoa? Abençoa, eu vejo Deus abençoando muito, né? Mas é o que ele merece, uma coisa limitada pro tempo de agora, que é o que ele queria, né? Às vezes a pessoa faz um monte de sacrifício mesmo, mas só por algum interesse dele, né? Então não é os interesses de Deus. Suponha um pai e um filho que se amam. O filho faz pequenos sacrifícios. O pai, pelo vínculo de união, de paternidade e de filiação e de amor, que é o vínculo mais forte, considere esses pequenos sacrifícios como coisa grande. Por eles se sente triunfante e se sente honrado, e dá ao filho todas as suas riquezas, e dedica para o filho todas as atenções e os seus cuidados. Que eu pensei aqui, né? Então, quando a gente fala o fiat, Deus fala o fiat, a gente fala o fiat junto com Deus. É Deus que faz em nós, né? Porque Ele que permite a força, né? Porque é Ele que fornece aquilo que a gente, né, que precisa para fazer o ato. E parece que é da gente, né? Parece que é a gente que fez esse esforço, né? Ele dá como se fosse nossas, né? Mas é um ato divino, né? É interessante isso, né? E eu tava... Pera que só passou alguma coisa aqui na minha cabeça. Como se Deus ainda ele olha que isso,
Eu lembrei o que é que tinha passado, né? Que passou muito rápido. Aí, Deus vem de Deus, o filho faz junto com Deus. Deus se sente honrado porque a criatura estava junto com ele fazendo os atos, né? E ele parece que é da gente, mas é um sacrifício feito com o Pai, né? É isso que ele está falando, que tem um sacrifício feito com o Pai, no gosto do Pai, né? Por isso que ele olha diferente, né? Ele olha diferente porque é um ato de Deus junto com o Filho. Os outros atos são somente a criatura, entendeu? É um ato de Deus, mas o Filho corre junto. É porque a gente tem que pronunciar o fiat também, né? Então tem um fiat de Deus, mas tem o fiat da criatura, né? Então é um ato feito Pai e Filho, né? Mas é Deus que fornece, só que o fiat do Filho corre junto, né? A gente corre junto nos atos. Parece até que é da gente o ato, né? Mas a gente entende que foi Deus, né? Mas é um ato que tem comunhão, né? Tá unido, igual ele tá falando aqui, tem comunhão, tá unido, né? Pai e filho estão unidos. Não é um ato separado. E ainda corre na vontade dele. É um ato que corre na vontade dele, né? Então, para ele, qualquer ato, pequeno ou grande, correndo na vontade dele, né? Ele olha como um grande sacrifício, né? Com sacrifício de amor, né? Agora, suponha um servo, trabalha toda a jornada, expõe-se ao calor, ao frio, em tudo. Ele está sob o seu comando. Se necessário, vigia mesmo à noite por conta do patrão. E o que recebe? O mísero pagamento de um dia. De modo que, se não trabalhar todos os dias, estará obrigado a sentir fome. Tal é a diferença que há entre a alma que possui minha união e a alma que não possui. Enquanto dizia isto, senti-me fora de mim mesma, juntamente com o bendito Jesus, e disse de novo: doce amor meu, diz-me onde se encontra esta alma. Ela começou a perguntar de novo na do confessor. E Jesus: no purgatório. Mas se você visse em que luz nada, ficaria maravilhada. Então Jesus falou, ela está no purgatório, mas ela está nadando em luz, né? E eu: dizes que está no purgatório e dizes que nada na luz? E Jesus: sim, encontra-se nadando na luz, porque esta luz a tinha em depósito, e no ato de morrer, esta luz o tem investido e não o deixará jamais. Eu entendia que essa luz eram suas boas obras feitas com pureza de intenção. Olha que interessante que ela entendeu, né? Ele estava nadando na luz porque os atos dele eram com pureza de intenção, né? É porque assim, na divina vontade não tem purgatório, né? A alma não tem purgatório, quem vive totalmente na divina vontade, né? Então esse confessor não vivia, mas mesmo ele não vivendo, né? Provavelmente ele é um servo, tal, mas a intenção dele, né? A intenção dele trazer muita luz, a pureza de intenção, né? Traz muita luz para a alma, né? Então a alma que tem pureza de intenção, né? Jesus olha isso, e a hora que ela vai para o purgatório, né? Jesus dá todas as luzes para ela compreender, né? Para fazer o ato correto ali, né? Não sei, mas ela tem as luzes, né? Interessante. Aí o próximo, do volume 11. Então, ó, do volume, é que o assunto nosso é sobre purgatório. Então, do volume 9, no 10 não tinha nada falando do purgatório, né? Então, já foi direto para o volume 11, capítulo 68. 8 de março de 1914. Quem está na divina vontade, tudo o que Jesus faz, pode dizer é meu. Vivendo e morrendo no divino querer, não há bem que a alma não se leve com ela.
Continuando o meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus não deixou de me falar continuamente de sua santíssima vontade. Direi o pouco que recordo. Então, não estando bem, ao ouvir o bendito Jesus me disse. Então, vamos ver. Então, ela estava no estado habitual. Jesus nunca deixou de falar de sua santíssima vontade. Ela vai dizer o pouco que ela lembra. Não estando bem, Jesus veio falar, né? Então, não estando bem. Minha filha que está em minha vontade. Então, aqui ela já está em minha vontade, olha só. Tudo o que eu faço, a alma pode dizer é meu. Porque a vontade da alma está tão fundida com a minha, que o que faz minha vontade faz ela. Assim que vivendo e morrendo em meu querer, não há bem que com ela não leve. Porque não há bem que a minha vontade não contenha. E de todos os bens que fazem as criaturas, a minha vontade é a vida. Então, morrendo a alma na minha vontade, leva consigo todas as missas que se celebram, as orações e as boas obras que se fazem, porque todas são frutos da minha vontade. E além disso, tudo isto é muito menos em comparação com o agir mesmo da minha vontade, que a alma leva consigo como seu. Basta um instante do agir de minha vontade para superar todo o agir de todas as criaturas, passadas, presentes e futuras. Olha só, minha filha que está em minha vontade, tudo o que eu faço, a alma pode dizer é meu, porque a vontade da alma está tão fundida com a minha, que o que faz minha vontade faz ela. Assim que vivendo e morrendo em meu querer, estão vivendo e morrendo, não há bem que com ela não leve, porque não há bem que a minha vontade não contenha. Então, assim, todos os bens estão na vontade divina. E se ela possui essa vontade, ela possui todos os bens, né? Então, todos os bens que fazem as criaturas, então todos aqueles atos, né, que as criaturas fazem de bem na Terra, é como se fosse dessa criatura que vive na vontade divina, porque, na verdade, o que fez esses atos bons nas criaturas é a vontade divina, não é a criatura que faz, é Deus que faz na criatura, permite, né? Porque ela não vive ali na vontade divina, então ela não tem Deus permanente, né? Não é o Deus que vive ali com atos, igual ele fala, né? Interrompidos, né? Então são atos ali que ela faz, mas Jesus está falando que é o fruto da vontade dele, né? Então, assim, é como se fossem os efeitos, né? Igual a gente fala dos efeitos, né? Então, os efeitos da vontade divina, sai muita coisa boa, né? Mas não é a vontade divina, né? Então, ele está falando que todas as orações, até missas celebradas, é da criatura que vive na vontade divina, porque tudo isso que acontece de bom na Terra, todas as missas, são permitidas por causa da vontade divina. É ela que quis, né? Então, o primeiro motor, vamos dizer assim, que gira, né? O primeiro é a vontade divina. Então, se ela quis, essas coisas acontecem, né? Os atos bons acontecem, as missas acontecem, as orações acontecem, tudo que fazem de bom, né? É como se fosse ali os efeitos, né? Da vontade divina, né? Agora ele está falando, e além disso, tudo isso é muito menos. E ainda essas coisas é muito menos em comparação com o agir, quem age mesmo da minha vontade, que a alma leva consigo como seu. Basta um instante do agir de minha vontade para superar todo o agir de todas as criaturas, passadas, presentes e futuras. Assim que a alma morrendo em minha vontade, não há beleza que a iguale. Então, o agir, né? Vamos pensar aqui. Eu pensei em Nossa Senhora, né?
Porque um ato de Nossa Senhora superou todas as criaturas, né? Todos os atos, tudo ela superou, porque ela agiu sempre na vontade divina, porque esse ato era o ato de Deus nela, né? Então, e nós é a mesma coisa. Então, quem vive na vontade divina vai ter o mesmo agir e supera os atos. Por quê? Porque os outros são atos humanos, né? Não é o ato de Deus, porque só supera aqui, olha, o agir de todas as criaturas, passadas, presentes e futuras, né? Porque os outros atos foram na vontade humana, né? Então, a vontade humana, ela não tem o fruto eterno, né? Infinito, que é contínuo, né? E um ato divino, um agir que ele está falando é um ato divino, que é Deus, né? Um ato de Deus, ele é eterno e infinito, por isso que supera, né? De todas as criaturas, né? Porque no ato humano não tem, né? Não tem essa, né? Esse efeito, vamos dizer assim, né? Assim que a alma morrendo em minha vontade, não há beleza que a iguale, nem altura, nem riqueza, nem santidade, nem sabedoria, nem amor, nada pode igualar. Assim que a alma que morre em minha vontade, ao ingresso que fará na pátria celestial, não somente se abrirão as portas dos céus, senão que todo o céu se abaixará para fazê-la entrar na celestial morada, para fazer honra ao obrar de minha vontade. Que te dizer além disso? A festa, a surpresa de todos os bem-aventurados, ao ver essa alma toda selada pelo obrar da vontade divina, ao ver nesta alma que tudo tem feito em meu querer, e tudo o que tem feito em vida, cada palavra, cada pensamento, obra, ação, etc., são tantos sóis que adornam e um diverso do outro, na luz e na beleza, ao ver nesta alma os tantos rios divinos que inundarão todos os bem-aventurados, e que, não podendo contê-los, o céu correrão também na terra, para o bem dos viajantes. Viajantes, tá aqui, né? Viajantes. Mas pensa, né? É que veio assim, você fala assim, puxa, eu vivo na vontade divina. Eu vou chegar no céu, vai ter toda essa beleza, essa santidade em torno da sua alma, né? Você fica meio assim, né? A gente lê essas coisas, parece até que não é verdade, né? Mas eu fiquei pensando assim, na mesma hora, eu pensei assim, que toda essa celebração, na verdade, é porque é um projeto de Deus, né? Então é o propósito da criatura, né? E do Criador, que é o Criador vivendo na alma. Então, quando essa criatura chega, né, essa alma chega no céu, na verdade é Deus com todo o seu projeto, por isso que é louvado desse jeito, né? É isso que eu fiquei pensando, que a gente lê, só um minutinho que eu vou, só um minutinho já continua. Aí, a gente lê isso aqui, né, que você fala assim, nossa, meu Deus do céu, então eu vou chegar, se eu viver na vontade divina, eu vou chegar lá no céu, nosso céu vai abaixar, né? Vai olhar essa alma que vai entrar, meu Deus, né? Olha só o que tá falando aqui, ó. Ao ingresso que fará na pátria celestial, não somente se abrirão as portas do céu, senão que todo o céu se abaixa para fazê-la entrar na celestial morada, para fazer honra à obra de minha vontade. É porque, na verdade, é a obra do Criador, né? Tudo isso, esse céu que se abaixa, não é para a criatura, é para a obra de Deus, é o Criador, né? A honra é do Criador, que pôde fazer tudo nela, né? Então é uma alma onde olha e vê o próprio Deus trabalhando livremente nessa alma, Deus fazendo as obras nessa alma. Então a santidade, a beleza ali é das obras de Deus, né? A criatura sumiu, lembra que a gente tem que morrer?
né, a gente mesmo sumiu, né? Na verdade, o que vai refletir a hora que essa alma chega é a obra de Deus, né? É o que Deus fez nessa obra, nessa alma, né? E eu tava pensando, né? Porque Deus é muito grande. E aí, quando ele obra nessa criatura, ele sempre fala, né, que o céu fica estupefado, que os anjos e tal. E eu ficava pensando nisso. Mas por que eles ficam assim? Porque Deus, nós não temos a dimensão do tamanho que é Deus. Mas eles têm, né? Nós aqui como criatura, a gente não sabe ainda, né? E mesmo assim a gente confia e fala Fiat, né? Mas imagine um Deus que os anjos sabem o tamanho que é o universo, sabe o tamanho que é o céu, sabe o tamanho que é a terra, sabe tudo. E ver Deus ficando restringido numa criaturinha para fazer coisas normais nessa criatura, viver dentro dessa criatura, entendeu? E daqueles atos ali comuns da criatura sair obras grandiosas, espirituais, né? Então é por isso. Deixa eu continuar. Minha filha, a minha vontade é o portento dos portentos. É o segredo para encontrar a luz, a santidade, as riquezas. É o segredo de todos os bens e não é conhecido, e portanto nem apreciado nem amado, né? Pelo menos o apraz e o ame, e faze-o conhecer quantos quiseres. Então o que ele está falando, né? Tudo que é de bom, tudo que é bom é a vontade dele, né? É o segredo de tudo, é a vontade divina. Para encontrar a luz, santidade, tudo é a vontade divina, mas não é conhecido. Então o que não é conhecido não é apreciado e nem amado, né? Outro dia, estando sofrendo, sentia que não podia fazer nada e me sentia oprimida por isso. E Jesus, me apertando toda, me disse. Então outro dia ela estava sofrendo e não podia fazer nada. E ela estava oprimida, não conseguia fazer nada. Vamos lá supor, né? Vamos pensar, né? A Luísa, ela fazia bordados à mão. Só que ela sentia as chagas de Jesus na mão. Então tinha dia que ela não conseguia nem bordar. Talvez poderia ser algum ato desse, né? Que ela tá falando, nossa, não consigo nem fazer um bordado aqui. Porque tinha dia que ela não conseguia. Diz que os pontinhos dela eram até meio frouxinho. E aí vinha lá, o moço que cuidava dela lá, dava umas apertadas ali, né? Ali naqueles pontos, né? Então imagina, você numa cama e você não consegue fazer nada. Não consegue nem ir tomar uma água, não consegue ir no banheiro, não consegue fazer um pontinho de bordado, né? Pode ser isso, né? Que ela estava falando assim, não conseguia fazer nada. Então, oprimida, por isso Jesus me apertando todo, me disse: minha filha, não te inquietes. Busca somente o estar abandonada em minha vontade. E eu farei tudo por ti, porque é mais um só instante em minha vontade, que é tudo o que poderias fazer de bem em toda a tua vida. Minha filha, não fique, então ele está falando, não perturbe, né? Porque isso é mais um instante da vontade divina que está permitindo, né? Se você está abandonado da vontade divina, então o que você consegue, você não consegue, né? Se você conseguiu, você não conseguiu, né? Que ela não estava conseguindo, né? Busco somente estar abandonada em minha vontade, né? Pensando nela, né? Observando ela, atenta a ela. E eu farei tudo por ti, porque é mais um só instante em minha vontade. Só um período ali, né? Um tempo rápido. Que tudo o que poderias fazer de bem em toda a tua vida. Recordo também que outro dia me disse: minha filha, que verdadeiramente faz a minha vontade, pode dizer que tudo o que se desenvolve nela, tanto na alma como no corpo, o que sente, o que sofre,
pode dizer: Jesus sofre, Jesus está oprimido. Olha só, ela estava oprimida, né? Então ela estava num instante da vida que ela estava oprimida. Então a alma que está verdadeiramente na vontade divina, não é ela que está oprimida, é Jesus que está oprimido. Não é ela que está sofrendo, é Jesus que está sofrendo. Então quando eu estou na vontade divina, né? Qualquer opressão, qualquer sofrimento, o que a alma passa, né? O que ela sente, é Jesus que sente, né? Então o que ela estava sentindo aqui, que ela estava narrando, na verdade, era Jesus que estava assim, né? Porque tudo que as criaturas me fazem chega-me até a alma no qual habito. Olha só, né? Olha só, porque Jesus habita dentro da sua alma. Então tudo que ele recebe das outras almas chega até você. Chega para você também. Se ele é maltratado, né? Chega para você. Se você, sei lá, sentindo rejeitado, é porque Jesus que está sendo rejeitado. Ele está morando em você, ele está sendo rejeitado. Então, se ele habita em você, chega a rejeição em você, né? Então, chega até a sua alma. Porque faz a minha vontade. Assim que se as friezas das criaturas me chegam, a minha vontade assente. E sendo a minha vontade vida dessa alma, por consequência acontece que também a alma sente as friezas. Assim, em vez de afligir-se por estas friezas como suas, deve estar ao redor de mim para consolar-me e reparar-me pelas friezas que mandam as criaturas. Olha só. Assim se sentem distrações, opressões e outras coisas, deve estar ao redor de mim para aliviar-me e reparar-me, não como coisas suas, mas como coisas minhas. Por isso a alma que vive em minha vontade sentirá muito diversas penas, segundo as ofensas que me fazem as criaturas, mas a sentirá repentinamente e quase de sobressalto. Opa, vamos prestar atenção, hein? Como também sentirá gozos e contentamentos indescritíveis. E se nas penas deve ocupar-se em consolar-me e em reparar-me, nas alegrias e nos contentamentos deve ocupar-se em gozá-los. E então em minha vontade encontra sua compreensão. De outra maneira, ficará contristada e sem poder desenvolver o que contém o meu querer. Puxa, interessante. Agora tem que prestar bastante atenção. Então, a alma que verdadeiramente faz a minha vontade. Então, ela possui a vontade de Jesus nela. Então, ela possui o quê? Um Jesus que habita nela. E Jesus recebe ofensas, recebe friezas, recebe opressões, recebe um monte de coisa. E aí, repentinamente, ele vai compartilhar com você. Você vai compartilhar. Só que na hora que ele compartilha, é pra gente ter a luz, né? Então, o que a gente tem que pedir? Pedir pra Jesus essa luz, né? Uma clareza pra gente poder o quê? Ficar atento em reparar, né? Ficar em volta de Jesus e reparar, porque é isso que ele tá pedindo, ó. Deve estar ao redor de mim para aliviar-me e reparar-me, não como coisas suas, mas como coisas minhas. Por isso a alma que vive de minha vontade sentirá muito diversas penas. Então ela vai sentir muitas coisas, né? Porque Jesus recebe muitas coisas, segundo as ofensas que me fazem as criaturas. Mas a sentirá repentinamente e quase de sobressalto. Então, uma coisa, né, repentina, rápida. Como também sentirá gozos e contentamentos indescritíveis, mas também vai sentir felicidade. Né? Isso que Jesus está falando, vai ter as penas, mas também tem os momentos felizes.
né? Então, maravilhas, né? Vai ficar maravilhado, né? Então, uma hora é vários estados de ânimo, né? Se a gente for pensar. Nos estados de ânimos ruins, né? Vamos supor assim que Jesus recebe, é para ter uma conduta, Jesus está falando aqui, né? E se nas penas deve ocupar-se em consolar-me, então nas penas consolar Jesus e reparação. Nas alegrias, no contentamento, deve ocupar em gozá-las, então ficar feliz, né? Aproveitar a felicidade que ele está compartilhando, né? Também. E então minha vontade encontra sua compreensão. Então, olha só, porque na felicidade você vê a felicidade de Deus de certas coisas. A gente consegue também ver a felicidade de Deus, e a gente precisa ficar feliz junto com Deus, né? Mas, e aí você compreende o que? A felicidade de Deus nas coisas, né? Se ele compartilha a alegria e você aproveita a alegria que ele está compartilhando, você compreende a alegria dele. Se você, nas penas que ele compartilha, e você faz a reparação, tudo, você compreende as penas também, né? Então tudo faz o que? Sentido, tem luz, né? De outra maneira ficará contristada, né? Se não for assim, que ele está dando um manual aqui do que a gente deve fazer. Se não for assim, a gente vai ficar aqui contristado, vai ficar triste, porque a gente não vai entender e sem poder desenvolver, então não vai desenvolver a luz, né? O que contém o meu querer. A gente não vai entender, se não se entende, fica perdido, né? Você não sabe porque sofreu, você nem sabe que aquilo veio de Jesus, não era teu. Aquela felicidade também, você não consegue ver, né? A felicidade de Deus, né? Então a gente fica o quê? Não tem vida, né? Acaba não gerando a vida que precisa ser gerada. Outro dia me disse: minha filha que faz minha vontade absolutamente não pode ir ao purgatório. Então, olha só. Então, minha filha que faz minha vontade. Absolutamente. Então, é certeza que não pode ir ao purgatório. Então, absoluto. Então, o que é absoluto? Né? De jeito nenhum, né? Não pode, não vai. Não pode ir ao purgatório. É uma certeza. Porque minha vontade purga a alma de tudo. Olha só. É um purgatório, né? E tendo tido em vida tão zelosamente guardada em meu querer, como poderei permitir que o fogo do purgatório a toque? Tendo em vida zelosamente guardada em meu querer. Mas você viu os atos de compreensão? O purgatório é porque a pessoa não compreendeu, né? A tristeza, o estado de ânimo, a felicidade, né? Então, e na vontade divina existe compreensão, um sentido para as coisas, para a vida, né? Existe um sentido para todas as coisas, porque existe uma luz em todas as coisas, né? Não é nada em vão, a nossa vida não é em vão ali, né? Não tem aqueles vazios, né, que ele fala. Porque na divina vontade o purgatório é o quê? É a compreensão, é luz. A alma passa lá no purgatório para quê? Para se encher da vida de Jesus, ficar toda divina. E o que é ficar toda divina? Cheia de luz, de compreensão da vontade divina, né? Compreender essa vontade, né? Então aqui, como poderia permitir que o fogo do purgatório a toque? Além disso, quando mais lhe poderá faltar algum adorno? E minha vontade, antes de lhe revelar a divindade, vai adornando-a de tudo o que lhe falta e logo me revele. Então, deixa eu ler de novo. Como? Então, porque minha vontade purga a alma de tudo. Então, ela já é purgada em vida. Ela tem compreensão, ela já, né, vai possuindo a vida divina, né? Ali, arzenato divino, né? Tudo vai tendo sentido. E tendo tido em vida tão zelosamente guardada em meu querer,
como poderei permitir que o fogo do purgatório a toque? Além disso, então além disso que ele está falando, né, do purgatório, quando mais lhe poderá faltar algum adorno, e minha vontade, antes de lhe revelar a divindade, vai adornando-a de tudo o que lhe falta e logo me revele. Ah, tá. Então acho que é porque eu não tinha entendido aqui, ó. A minha vontade, antes de lhe revelar a divindade, acho que é antes de ir pro céu, né? Ela vai adornando, né? Vai embelezando, né? Tudo, né? Tudo que falta, né? Tudo que lhe falta, né? Então tudo que falta à alma, a vontade divina, ela vai embelezando, adornando, antes dela morrer, né? Vamos dizer assim, né? Então eu vou parar nesse, e aí o próximo é do volume 11 aqui. Mas vou parar nesse daqui, tá? Então estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Assim. Senhor.